E aí, pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula remota da nossa disciplina de programação estruturada, dando seguimento ao que a gente vem falando, né, durante esse período remoto, né, que são as funções recursivas, tá? Conforme explicações teóricas da última aula, além disso, exercícios de fixação que ficou para que vocês pudessem se desafiar e realizar durante esse período, tá? A ideia dessa aula é eu mostrar a resolução da última lista que ficou e, além disso, eu explicar passo a passo ali do código para que vocês possam entender, né, o que acontece em casos de recursão. Ok, pessoal? Então, deixa eu compartilhar o código aqui. Vamos lá, tá, pessoal? Basicamente, tá? Nosso primeiro código lá era fazer a fatorial de um número, tá? Então, basicamente, né, para quem não sabe, tá? Mas acredito que todos saibam, tá? Fatorial de um número nada mais é que, por exemplo, né, se a gente digitar 5 ali no teclado, tá? A ideia é que a gente possa pegar todos os valores menores do que 5 até chegar no 1, e cada um desses valores que são menores do que 5, a ideia é que a gente multiplique, tá? Então a gente pega 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? E a cada multiplicação, né, nós vamos pegando o resultado, tá? E multiplicando pelo próximo e assim por diante, tá? Então, essa multiplicação acaba acumulando, né? E assim gerando um valor bem maior, tá? Então, pessoal, o que acontece, tá? Vocês estão vendo recursões agora, tá? É uma questão bem importante de vocês entenderem, porque, enfim, tem situações até no mercado que a gente lida com situações de recursão, tá? E é bem importante que vocês entendam esse tipo de algoritmo, tá? Que, resumindo, conforme eu havia dito para vocês, é uma função que chama a si mesmo, tá? E eu vou tentar explicar de uma forma para que vocês consigam, com base no for, do laço for, vocês consigam perceber como que a gente consegue percorrer do 5 até o 1 sem for, tá? E tem outros casos ali de que como que a gente consegue percorrer até chegar no barra zero lá da string, até chegar no tamanho máximo, enfim, coisas nesse sentido, tá? Espero que fique claro para vocês, mas qualquer dúvida eu estou à disposição no Moodle, e-mail, enfim, qualquer meio de comunicação, tá? Mas vamos ao que interessa. Aqui basicamente nada novo, tá? O usuário vai lá digitar um número, tá? Depois que ele digitar um número, nós vamos passar esse número para a função fatorial. Até aí, nada novo. É somente uma passagem de parâmetros por valor para uma função, tá? E então, pessoal, o que é o segredo, tá? Se fosse com o for, tá? Nós iríamos tentar fazer da forma que vocês já estão bem habituados. É a forma como a gente acaba pensando, né, em situações onde a gente tem que sair de um valor e começar a reduzir até chegar em 1, por exemplo, tá? Como que a gente pensa recursivo, tá? A gente tem que pensar, vamos pegar o caso do fatorial, que eu, sinceramente, prefiro. Depende da forma como vocês pensam, tá? Cada pessoa pensa de um jeito diferente, tá? Eu sempre penso que eu tenho que chamar essa função, tá? Pegando o meu número menos 1. Para que, vamos pensar, chegou 5 aqui, tá? E aí, quando eu precisar chamar de novo, eu vou fazer
5 menos 1. Por quê? Na minha mente, quando eu penso em fatorial, funciona assim, tá, pessoal? Mas tem pessoas que preferem pensar da seguinte maneira. Qual é o meu caso base? Eu vou ficar diminuindo o 5 o 5. Eu vou ficar diminuindo esse meu valor que eu informei, menos 1, até chegar no zero. Só que quando for zero, eu não vou multiplicar esse zero, porque senão eu vou zerar minha fatorial. Então, eu vou apenas retornar 1, tá? E com isso eu acabo depois multiplicando 1 vezes 1, o valor que chegou, o valor total dessa nossa fatorial, que é 120, vezes 1, e aí não muda nada, a gente sai fora, tá? Mas enfim, dizendo do jeito que eu penso, tá? Imagina, chegou 5 na primeira vez, tá? Eu sei que eu vou ter que chegar no valor 4, tá? Então, quando eu chamar o meu número 5 menos 1, vai chegar por parâmetro aqui 4, tá? Eu sei que o 4 ainda não é zero. Eu sei que quando eu chegar aqui, tá? Eu vou estar chamando a função de forma recursiva de novo, tá? Para ser 4 menos 1, tá? 3 menos 1, 2 menos 1, tá? 1 menos 1, que aí vai ser o caso base, vai zerar, isso aqui vai zerar. Quando for zero, vai chegar aqui por parâmetro, vai chegar no caso base e vai parar. Porém, pessoal, o que é o pulo do gato aqui, o segredo, tá? Essa nossa variável aqui, tá? Fatorial anterior, tá? Ela vai acumulando na stack, na pilha, em tempo de execução, tá? É como se nós tivéssemos uma folha em cima da outra, empilhando, ou um prato em cima do outro, empilhando, tá? E no final, quando chega no caso base, tá? Essa nossa fatorial, tá? Vai acabar desempilhando tudo que foi acumulado aqui nesse fatorial anterior, tá? E com isso nós vamos estar sempre pegando o número atual, tá? Vezes o anterior. E aí a gente vai ficar nesse loop, né? Até ter o resultado, tá? E aí no final a gente retorna o resultado. Deixa eu até fazer isso aqui para ficar melhor aqui, tá? Para que vocês consigam perceber, tá? Eu quando aprendi recursividade, eu não tive esse mindset de que eu tenho que pegar o meu número menos 1. Ou vamos pensar em situações de string. O caso base da string é o /0. Eu sei que eu cheguei no delimitador. Eu sei que ali termina a string. Então, quando é string, é /0. Tá? Mas, como a gente pensa, tá? Sempre neste modelo, tá? Só que é difícil olhar... não fica intuitivo, fica abstrato esse acúmulo dos valores dentro da pilha na stack, tá? Eu vou rodar aqui em modo debug, esse nosso amigo. Deixa eu botar outro breakpointzinho aqui. Opa. Deixa eu rodar em modo debug aqui. Só para que vocês consigam ver, tá, pessoal? E, inclusive, eu recomendo que os exercícios de fatorial, tá? Vocês tentem fazer no modo debug para que vocês consigam enxergar o que está acontecendo, tá? Porque de primeiro momento, quando a gente está aprendendo recursão, não é algo que é simples de se enxergar, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou digitar 5, como eu usei de exemplo, tá? Digitei 5, caímos no modo debug. Como eu havia dito para vocês, n é 5, beleza, é justamente o número que foi digitado, tá? Aqui é o nosso caso base. 5, tu é igual a 0? Ah, não sou. Ah, beleza, se tu não é igual a 0,
que nós vamos fazer aqui, tá? Vamos dar um resume, um continue aqui, tá? E aí vocês vão reparar que, deixa eu botar mais um breakpoint aqui também, vocês vão reparar que nós vamos estar chamando a função recursivamente, só que esse nosso amigo fatorial anterior, toda vez que a gente passar o mouse nele, a gente vai estar só com o endereço de memória aqui, tá? Então, o que fica visível, tá? Que toda vez que a gente pega o número -1, a gente está saindo do 5 até chegar no 0, que vai ser o caso base, tá? Então, reparem que agora é 4, tá? E nós vamos fazer 4 menos 1. Mas reparem aqui, ó. Neste momento, quando a gente fez aqui 4 menos 1, tá? Ficou 0. Deixa eu até fazer mais uma vez. Daí agora saímos do 4, menos 1 que virou 3, tá? Ali tá 0. E segue 0, tá? 3 menos 1 que virou 2, tá? Segue 0, tá? E aí vocês devem estar se perguntando, por que segue 0? Socorro. Já explico para vocês. Chegamos no 1, e aí vai lá, 1 menos 1. E aí sim, agora vamos entrar no caso base, porque chegou 0 aqui, e retorna 1. Agora que a gente vai desempilhar, porque não é visível isso rodando o código apenas, tá? É visível no debug. O que acontece aqui, ó? No fatorial anterior, nosso caso base é 1. Então, nós vamos partir de 1 até 5, porque agora a gente empilhou nessa variável em tempo de execução. A gente, na primeira vez, passou o 5, passamos o 4, passamos o 3, passamos o 2, passamos o 1. Agora sim que a gente vai começar a multiplicar, tá? De trás para frente. De frente para trás. Enfim, de trás para frente, tá? Então, reparem que é 1, é 1 e é 1, tá? De novo, o que é agora? É 1, tá? E aqui é o próximo número, tá? Que agora o N, ele tá subindo, tá? Aí agora é o próximo número, e aqui é basicamente a recursão indo para o próximo, tá? 6 e 4. Deixa eu deixar o breakpoint aqui também do print, até a gente conseguir desempilhar tudo e termos aqui o resultado, tá? Que é 120, que na verdade foi isso que aconteceu, tá? 1 vezes 2, depois o 2 vezes o 3, tá? E depois o resultado aqui, tá? 6 vezes 4, até a gente chegar no resultado aqui, vezes o 5, que era o último número, e dá 120, tá, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? O fatorial, tá? Os demais seguem a mesma ideia, tá, pessoal? Vamos aqui para o caso 2. O caso 2, nós temos que fazer o seguinte, tá? A gente vai editar uma frase, nada novo, do que vocês já estão acostumados, tá? E essa frase, ela vai acabar precisando, tá? A gente vai ter que fazer de forma recursiva, tá? A contagem de todas as vogais, tá, pessoal? E aí, como que a gente consegue pensar, cara, eu tenho uma string em mãos, como que eu chego no final dessa string? String, pessoal, isso é regra, não tem
Se tem outra forma, eu não sei, mas strings, quando você estiver trabalhando com strings e tem que fazer algo recursivo, caso base é o /0. É o final. Cheguei no final é porque eu percorri minha string inteira de forma recursiva. Eu percorri caractere por caractere de forma recursiva. Tá? Sabendo disso, o que acontece aqui nesse código, tá? Deixa eu até fazer uma refatoraçãozinha aqui para ficar mais claro. É vogal. Deixa eu botar aqui, esse é vogal. Deixa eu fazer isso aqui. Vou deixar sem o toLower aqui. E deixar deste modelo aqui. Que independente se for A maiúsculo ou A minúsculo, tá? A gente vai validar se é vogal, tá? O que a gente faz aqui? Deixa eu só tirar fora aqui vamos pegar aqui o nosso E vogal, passando a letra, tá? Deixa eu fazer isso aqui. Assim tá bom. Beleza. Vamos lá, voltando. E aí, pessoal, nessa função recursiva, o que acontece? Caso base é o /0. Perfeito. O que vai acontecer de forma recursiva? Tá? Nós vamos estar partindo do índice dessa nossa string, tá? O índice 0, tá? Vamos partir do início. E aí, cada letrinha, né? Toda a string de frente para trás, nós vamos perguntar para cada letra, caractere, enfim. Cara, tu é uma vogal? Tu é A, E, I, O, U, ou A, E, I, O minúsculo, ou A, E, I, O maiúsculo? Eu sou. Perfeito. Se tu é, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos pegar esse 1 mais chamar tu novamente. Por quê? Tá? Esse chamar novamente, tá, pessoal? É justamente fazer com que o nosso endereço de memória saia da posição 1 e vá para a... Perdão, saia da posição 0 e vá para a posição 1. Porque na próxima posição nós vamos estar trabalhando com o próximo caractere que vai chegar aqui na função, tá? E aí o próximo caractere, mesma coisa, a gente pega ele, pergunta se ele é vogal, e esse mais um, esse 1 mais é toda vez que aquele caractere for vogal, nós vamos pegar todas as chamadas e vamos acumular nesse 1, tá? Para que ele vá acumulando na soma e toda vez que entrar aqui, a gente na verdade vai estar retornando a quantidade de vogais de forma recursiva, tá? Mas se não for vogal, pessoal, o que vai acontecer aqui basicamente, tá? Se não for vogal, o que vai acontecer é que a gente simplesmente vai chamar a função de forma recursiva, dizendo para a função, para ela mesma. Aliás, ela mesma diz para ela mesma: eu não encontrei a vogal, então eu preciso me chamar de novo, passando o atual, fazendo com que eu esteja nessa minha atual posição, tá? Nesse meu atual índice, mais um para que eu ande para o próximo endereço. E eu tenho que mandar para mim mesmo o próximo valor que está no próximo endereço, para que eu sempre valide se eu já cheguei no caso base. Só que se eu não cheguei no caso base, eu vou seguir validando caractere por caractere para tentar sempre validar se é vogal e acumular na soma. Basicamente, isso aqui, tá, pessoal? Então, vamos rodar. Vamos lá. Vamos digitar aqui.
string, tá? Então, quantas vogais nós temos aqui? Uma, tá? Então, beleza, tá lá. Uma vogal. Nós acabamos entrando nesse código uma única vez. Então, nessa uma única vez, nós chamamos a função recursiva, só que contando mais um, tá? Enquanto isso, nas outras, todas as vezes que entrou o caractere ST e assim por diante, ele simplesmente acabou só chamando para a próxima posição. Ok, pessoal? Então, vamos dar seguimento aqui. Contar ímpares recursivamente, tá? Aqui, pessoal, nada novo, eu botei um tamanho 5, mas poderia ser 10, 20, quanto vocês quiserem, tá? O índice do nosso fork vai de 0 até tamanho. Vamos botar aqui. Não, vai ser assim. De 0 até tamanho, tá? Vamos passar o tamanho aqui. Deixa eu botar do 5 aqui, não tinha visto. Então, o que vai acontecer? Dado que nosso tamanho é 5, vamos pegar o nosso vetor, números informados, e toda vez nós vamos guardar um número dentro desse vetor, tá? E aí vamos passar esse vetor de números informados para a nossa função contar ímpares recursivamente. Aí o que acontece, pessoal? Nós sabemos que o nosso tamanho, tá? Ele é 5. Para que a gente possa conseguir nos guiar aqui nas condições de parada, tá? O tamanho vem de brinde nesse caso, porque imagina, daria também, tá? Para pegar o vetor, fazer um size off dele, obter o tamanho aqui, tá? E passar aqui. Tem essa abordagem também. Mas aqui nós estamos já passando o tamanho para que toda vez, ó, a gente passe esse tamanho menos 1, justamente para que a gente comece do último número, vá para o penúltimo, vá para o antepenúltimo e assim por diante, tá? Até chegarmos no zero. Quem é o zero? O zero é justamente o índice zero, tá? Quando a gente chegar no índice zero, a gente entendeu que é o caso base. Não tem mais para onde ir. A gente foi do tamanho máximo até o tamanho mínimo. Então a gente tem que parar, tá? E aqui, pessoal, toda vez que essa função... Na primeira vez que essa função entra, de cara a gente já pega o último número informado, tá? E esse último número informado a gente já valida. É ímpar, né? O resto da tua divisão não dá zero, tá? Não dá zero, beleza. Mesma regrinha. 1 mais a tua função recursiva. Se ele não for ímpar, ele vai ser par. Então, apenas faz com que a gente passe o vetor de novo, tá? Com o tamanho menos 1, tá? Justamente, por que a gente passa o vetor de novo, tá? Para que a gente toda vez possa fazer isso aqui, tá, pessoal? A gente possa estar no vetor trabalhando com o valor que está exatamente armazenado naquele índice, tá? Para a gente ter certeza absoluta de que nós estamos saindo do último para o penúltimo, pegando o valor que está guardado ali no penúltimo e perguntando se ele é ímpar e assim recursivamente chamando, tá? Até que no final a gente, né, desempilhe tudo e realmente faça a soma, tá? Então, rodando aqui, vamos ver quantos ímpares nós encontramos, tá? Então, vamos lá, digite 5 números, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem que ser 3, tá, pessoal? E aqui está, ok? Seguindo para o penúltimo, tá? Depois a gente faz ali um debug do último, que tem alocação dinâmica com recursividade, tá? Mas aqui, pessoal, para somar
pares recursivamente, é a mesma ideia. A única diferença é que a gente vai estar sempre com o último valor daquele vetor em mãos, e se for par, a gente vai estar pegando esse valor e acumulando na soma com o próximo par que está por vir, tá? E aí, com isso, de forma recursiva, a mesma ideia, no final a gente vai ter o acúmulo de valores positivos retornados para a função main, que tem a soma de todos os pares, tá? Então, vou rodar aqui. E vamos lá, digite 5 números, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. A ideia é que ele some 2 com 4, que dê 6. Perfeito. Tá? Basicamente isso, e vamos para o último exercício, tá, pessoal? Bom, o último ele é mais desafiador, tá? Ele tem o que nós já estávamos trabalhando durante as últimas aulas, antes do conteúdo relacionado à recursividade, tá? Que é a alocação dinâmica, tá? Relembrando que, né? Esse exercício aqui nós vamos pegar caractere por caractere e guardar dentro do nosso ponteiro, que na verdade é o nosso vetor dinâmico, tá? A alocação dinâmica é basicamente isso, tá, pessoal? É um vetor dinâmico que ele vai crescer conforme o decorrer do código, tá? Diferente do vetor estático, que, como exemplo, temos aqui nesse exercício, tá? É um vetor que tem um devido tamanho e ponto, tá? Nesse caso de alocação dinâmica, não, tá? É um vetor que é dinâmico, ele começa olhando para null, ou seja, ele não está apontando para um endereço de memória válido, está apontando para null, tá? Então, o que acontece aqui, tá? Nós vamos digitar. Eu gosto muito do IO1, tá, pessoal? Porque aí eu não preciso fazer for nem do IO, eu acho mais simples, tá? Então eu faço esse IO1 com uma condição de parada que é a seguinte, tá? A condição de parada é quando a pessoa, o usuário, enfim, digitar Enter, tá? O que nós entendemos como Enter, tá? É justamente a quebra de linha, o barra N, tá? Então, quando na tabela ASCII, tá? Quando nós estamos trabalhando mais baixo nível, né? Cada caractere, cada dígito do teclado é um código ASCII, tá? E na nossa tabela ASCII nós temos o Enter como o barra N, tá? Em algumas tabelas isso aqui é basicamente o número 13 também, enfim. Mas no Windows, se não me engano, funciona o 13, mas como eu uso o Linux aqui, se eu não botar barra N, ele não reconhece. Mas enfim, detalhes de sistema operacional. Mas vamos lá para o que interessa, tá? Cada caractere, se não for o Enter ainda, o que a gente faz, tá? A gente pega justamente esse nosso frase original, que é a nossa alocação dinâmica, tá? E faz com que toda vez a gente diz pro realloc, pega aí a nossa frase original, tá? Que é essa nossa alocação, e tu pega lá o nosso tamanho, tá? Que na primeira vez é 0, tá? E faz com que ele crie aí um espacinho de memória, tá? Um quadradinho lá na memória, uma caixinha, enfim, para que a gente possa fazer o size of char, justamente porque cada endereço é equivalente a 1 byte, tá? Porque cada char equivale a 1 byte, tá? Então aquele quadradinho, aquela caixinha vai ser 1 byte de memória usado, tá? Então o que a gente está fazendo, tá? Pegando esse nosso vetor dinâmico, fazendo aqui 0 mais 1, que é 1, tá? E esse 1 faz lá, esse 1, que é o tamanho 1, faz ser 1 byte, porque é char, tá? O cast, que é padrão, tá? Justamente para que o ponteiro ele saiba que ele vai entregar para ele mesmo uma alocação do tipo char, tá?
Então, esse tamanho que era null, agora tem um endereço para ele, tá? Nesse endereço que agora ele tem para ele, a gente pode conseguir fazer com que a gente pegue esse vetor dinâmico, tá? Que é o frase original, mais tamanho frase, que é justamente o nosso atual índice na memória, tá? Detalhezinho que aqui a gente está botando no índice 0 e não no 1, tá? A gente só faz o mais 1 aqui justamente para dizer que é 1. Aqui é pegando o índice 0 e dizendo para o nosso vetor dinâmico, cara, já que tu agora tem esse índice 0, toma aí esse caractere, tá? E aí na próxima vez, o tamanho é 1. A gente incrementou 1 justamente porque guardamos 1. Ah, show de bola. Se a gente guardou 1, agora nosso tamanho atual é 1. Perfeito. E a gente vai para o próximo e para o próximo. E aí vamos pegar aqui de exemplo. No próximo que a gente for, o nosso tamanho é 1. Só que o cara acabou digitando outro caractere que não é enter. Então 1 mais 1 dá 2. E agora a gente consegue ter 2 endereços de memória, cada endereço com 1 byte alocado, tá? Nesse exato momento que a gente está fazendo aqui com que o nosso vetor dinâmico mais 1, tá? Para que a gente possa armazenar no próximo endereço o próximo caractere. E aqui a gente cresce, aumenta o tamanho, dizendo que agora é 2, porque, cara, a gente já salvou 2 números, então é 2. E assim por diante, tá, pessoal? E então, pessoal, depois que a gente faz toda essa alocação de forma dinâmica, porque a cada caractere informado nós estamos fazendo um realloc, então toda vez que tu está digitando um caractere, a gente está fazendo o realloc, tá? E quando a gente aperta Enter, a gente literalmente dá um break, sai fora desse while, tá? E com isso a gente vai lá e passa essa nossa frase para que de forma recursiva a gente possa substituir tudo que não é caractere de A a Z, tá? Independente de ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Tudo que é caractere de A a Z, a gente vai substituir por asterisco, tá? Então, se tu digitar algum número, um caractere especial ou até um espaço, tá? Tudo que não for numérico, nós vamos substituir. E aí, como que essa função recursiva trabalha, tá, pessoal? Dado que nós passamos por parâmetro essa nossa alocação dinâmica, tá? Ao enviar um endereço de memória, tá? A gente recebe aqui no ponteiro de ponteiro, tá? E com isso em mãos, tá? O que acontece aqui? A gente... Eu até vou fazer isso aqui, ó, pessoal, para facilitar nossas vidas. Vamos pegar o caractere atual e fazer isso aqui, tá? E aí, char, tá? Que a gente faz a desreferenciação uma única vez. Segue a mesma regra para a alocação dinâmica, tá? E o que acontece aqui? Voltando. Assim fica mais fácil. A gente faz a desreferenciação na primeira vez, tá? Perguntando se esse caractere atual, ele é o conteúdo dele, tá? É o /0. Se não for, a gente segue chamando recursivamente a nossa função até trocar todo mundo que não é alfabético por asterisco. E como que funciona essa ideia, tá? O que nós vamos fazer, tá, pessoal? Se esse caractere atual que nós desreferenciamos, tá, não for alfa, ou seja, ele não for alfabético, a gente faz isso aqui novamente, porque
Essa sintaxe aqui, tá, pessoal, é justamente o conteúdo armazenado naquela caixinha naquele exato momento, tá? E naquele exato momento, se não for um caractere alfabético, a gente simplesmente substitui por asterisco, tá? E aí nós vamos chamar de novo a nossa função, tá? Passando essa nossa string, essa nossa frase, tá? Por parâmetro para a função de novo, só que na próxima vez, tá? Nós vamos pegar o nosso índice que inicia em 0, porque a gente está passando 0, justamente para que a gente possa fazer ir para o próximo caractere, até que ele chegue no último, e no último, o conteúdo em algum momento vai ser o /0, que é o caso base. E aí a gente simplesmente descarta tudo e sai fora, tá? E essa função, pessoal, se vocês olharem, ela até tá mais fácil, porque a gente tá pegando o caractere naquele momento, perguntando se ainda não é o final da string, se não for, substitui. E aí chama de novo a função. Só que quando chama a função de novo, é para o próximo caractere que nós vamos olhar, tá? Imagina que chegou aqui na string, chegou, sei lá, chegou o olá, tá? Aí aqui na primeira caixinha tem o O, depois tem o L, depois tem o A, tá? Aí aqui, ó, é exatamente o índice 0, que é a primeira vez, tá? E aí a gente viu, tem algum caractere aí que não seja... Voltando aqui, pessoal, tive que parar a gravação. Minha filha me chamou bem na hora. Mas a gente imagina, estamos com o olá, tá? E aí na primeira vez, pega esse caractere, não é /0. Tu é algo alfabético, só chama de novo, passando para o próximo, e passando e passando. E aí nenhuma substituição aconteceria nesse caso, né? Mas se a gente passasse um 9 aqui, tá? E, né, considerando que tem o /0, tá? Quando for o 9, a gente vai conseguir saber que, isso aqui não é alfabético. Então substitui por asterisco, tá? E aí, simplesmente, quando for o último índice, o conteúdo ali guardado na caixinha, tá? É justamente o /0, tá? E aí, quando for, só dá um return e sai fora do método. Quando sair fora do método, a gente já fez todas as devidas substituições nessa nossa alocação dinâmica, tá? Com isso, a gente tem total liberdade de vir aqui na linha 49 e mostrar essa nossa frase modificada, tá? Como é alocação dinâmica, tá, pessoal? A gente tem que usar o free para liberar todo o recurso de memória que nós usamos aqui, tá? E é isso, pessoal. Vamos rodar aqui. Deixa eu até rodar no modo debug aqui, tá, pessoal? Eu vou digitar o olá, mas eu já vou rodar no debug. Opa, tá, tudo bem. Eu vou fazer o olá 9 ali, tá? Só para vocês verem. Vamos lá. Olá 9. O que está acontecendo? Primeiro caractere, que a gente está no primeiro, tá? Vamos só dar um resumo aqui. Vamos botar aqui nos breakpoints e a chamada. Show. Então, volta aqui e vamos lá. Primeira vez. Caractere atual é quem? É justamente a letra U, tá, pessoal? Porque a gente está começando do início para o fim.
porque o nosso fim é o /0, tá? Então, aqui na letra U, a gente pergunta, tu é uma letra A? Aliás, tu não é alfabético, tá? Se ele não for, ele acaba entrando aqui, fazendo a troca. Mas se for alfabético, a gente só vai acabar chamando a função de novo, tá? Passando essa nossa frase, que é esse nosso ponteiro, tá? O índice que está em 0, que agora 0 mais 1 vira 1, e aí a gente vai para o próximo, que é a letrinha L, tá? Então, de novo, dando um resumo aqui, o que a gente tem na mão? Letrinha L, tá? Faz a mesma validação, por ser uma letra alfabética, só chama de novo, com o nosso índice estando na posição 1, que é a próxima, começou em 0, agora é 1, tá? E 1 mais 1 vira 2, então a gente vai para a posição 2 do nosso índice, que é onde tem o olá, tá? Posição 0, posição 1, posição 2, tá? E aí, o que temos agora? O caractere A, tá? Que está na posição 0, 1, tá na posição 2, tá? Porque reparem, o índice aqui, ó, 2, tá? E aí esse cara é alfabético, cai de novo, 2 mais 1, 3, tá? Então, vamos voltar de novo, e aí, agora, nós temos o caractere 9, que está justamente no índice 3, tá? Porque 0, 1, 2, 3, tá? E aí, esse cara vai entrar aqui agora e vai fazer a substituição, tá, pessoal? Ele vai conseguir justamente, deixa eu dar um resumo aqui, acessar essa atual caixinha, que é 9, e vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Sobrescrever botando o asterisco, tá? E aí, ele sai daqui, chama a função de forma recursiva de novo, só que agora, pessoal, nós estamos no nosso índice 4. Quem é o índice 4? 0, 1, 2, 3, 4. O 4 tem que ser o /0, tá? Ele sendo o /0, o que vai acontecer? Return, chegamos no caso base, tá? Por chegarmos no caso base, o que acontece, tá? A gente volta para main. Voltando para main, agora a frase original, tá? Vai acabar printando olá asterisco. Ok, pessoal? Basicamente isso, tá? Temos para a aula de hoje. Eu espero que tenha sanado muitas dúvidas, tá? Mas usem esse vídeo como reflexão, assistam quantas vezes vocês acharem necessário, tá? E qualquer dúvida a gente se fala e nos vemos, tá? Do presencial, né? Provavelmente vai ser mais esse vídeo agora durante o período remoto, mas eu vou estar dando o suporte para vocês, aplicando mais exercícios, e na volta do presencial a gente segue o assunto, focado na prova daí, tá, pessoal? Pois já temos prova marcada para o nosso retorno. Fiquem bem, bons estudos a todos e um abraço. Até mais.